Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para o Vênus Personalidades. E hoje a gente vai contemplar a arte, a vida e a obra de uma das maiores cantoras do país. Rita Lee Jones, nascida em 1947 em São Paulo, capricorniana, tem mais de 20 álbuns, muitas histórias. E para contar essa história, várias delas, estamos aqui com uma das maiores atrizes do país, Mel Lisboa. Obrigada, nossa, já fiquei nervosa com a apresentação. Por quê? Ai, você falou muita coisa. Muita pressão. Bem-vinda. Obrigada. Puxa vida, pelo meu. convite. Admiro muito o seu trabalho, tô feliz que você esteja aqui. Você respeita muito a arte, você tem uma dedicação pela arte admirável. E queria te falar isso antes da gente começar. Não que você não saiba, né? Você deve escutar muito isso, mas acho que muda um pouco o dia, né? Obrigada. E vocês têm o mesmo signo, né? Capricorniana, Sim. Capricorniana. Sim, temos alguns aspectos astrológicos em comum. Né? Você tá em cartaz, né? Com Rita Lee, uma autobiografia musical. Sim. Antes era Rita Lee Mora ao Lado, musical. São dois musicais diferentes? São dois espetáculos diferentes, embora dirigidos pela mesma dupla, Márcio Macena e Débora Dubois. E o elenco tem 7 pessoas que são as mesmas dos dois espetáculos. Então, assim, mas são espetáculos bem diferentes. O primeiro é baseado na obra do Henrique Bartsch, que escreveu esse livro Rita Lee Mora ao Lado, que foi um livro que ele conversava com a Rita e ele criou uma personagem chamada Bárbara Farniente, que seria uma suposta vizinha da Rita, que conta a história da Rita. E então, assim, entre dados realmente biográficos e ficção, a história da Rita vai sendo contada por essa personagem fictícia. E a outra peça era essa peça. Então a Bárbara Farniente chegava, tentava entrar num show da Rita, e para conseguir entrar no show da Rita, para convencer o segurança, ela contava a história dela com a Rita. E aí nessas eu fazia a Rita, que ela estava contando a história. Uhum. Agora, o espetáculo é baseado na obra da própria Rita, na autobiografia dela. Principalmente a primeira autobiografia, que chama Uma Autobiografia. Então, não tem mais nada de fictício. Uhum. É o que a Rita conta. É a história dela. É a história dela mesmo. E eu narro, como Rita Lee, a própria história para a plateia. Então tem muito essa quebra da quarta barreira, em que eu conto para a plateia mesmo, eu me direciono à plateia contando a própria história. Para a cena e volta para a plateia. Exatamente. Ai, que legal. Então tem vários momentos em que eu falo com a plateia e vou para a cena, tem momentos em que eu estou na cena, quebro, comento com a plateia e volto. Então assim, a plateia tá sempre como a minha aliada, como cúmplice ali, né? Uhum. A gente já ganha essa cumplicidade já desde o início. E ela tem 2 livros autobiográficos, é isso? Sim. E você tem bastante contato, porque além de você ter lido para estudar para personagem, você deu voz a esses livros, né? Você interpretou ali. Então, assim, a gente tá muito feliz que você esteja aqui, porque você tem esse contato que você fica revisitando e revisitando, né? Exatamente. Os 2 livros, a primeira autobiografia, Uma Autobiografia, a Rita ainda estava viva quando ela pediu para eu ler. E eu costumo dizer que foi ao mesmo tempo uma honra, mas ao mesmo tempo também eu fiquei um pouco constrangida, mas eu vou fazer, ela tá lá, né? Mas é um trabalho que exige muito, embora não pareça, exige bastante, é um trabalho que exige muito fôlego, e ela tava com câncer de pulmão, enfim, e pediu para eu fazer. E claro, fiz com o maior prazer. Foi um desafio também fazer, porque ali eu tô desprovida das expressões corporais, faciais, né? Desprovida de um visual, de uma caracterização, é apenas a voz. A minha voz não é parecida com a da Rita. Então, trabalhar um pouco para que a voz chegasse próxima da voz da Rita. E aí, o livro que ela lança póstumamente, que é a segunda autobiografia, que chama Outra Autobiografia, ela lança esse livro póstumamente já com esse pedido para eu narrar, e aí eu narrei depois também. Você tinha esse contato com Rita Lee há muito tempo? Olha, a Rita pra mim antes era uma daquelas cantoras que eu adorava, que eu amava, que tinha os discos, que eu cantava, que a gente
né, que fui a shows e tal, mas eu não tinha tanto contato, assim, com a biografia dela, né, com a história de vida dela. Eu sabia alguns fatos mais conhecidos, que ela tinha sido dos Mutantes, Roberto de Carvalho, enfim. Mas, o que todo mundo, assim, conhecia, né, da mídia, é isso. Exato, as coisas mais conhecidas mesmo, toda né, aquela ousadia dela, na fase em que ela estava lá fazendo o Saia Justa também, eu adorava assistir, toda aquela irreverência dela. Ela fez o primeiro Saia Justa, né? Aquela formação sensacional, então, coisas muito, muito conhecidas realmente. Aí quando o Márcio Macena me dá o livro, me chama para fazer a Rita e eu, embora tenha tentado fugir várias vezes, porque morria de medo e com toda razão. Quem não? Porque é de fato uma ousadia tremenda, né? Subir no palco, interpretar a Rita Lee. E cantar e tudo, e realizar um musical. Tudo, né? Assim, então é um risco tremendo também. Então, quando finalmente eu me vejo em sala de ensaio e começo a estudar profundamente a história da Rita, aí eu vou me apaixonando cada vez mais por ela, né? E isso ela nem tinha escrito a autobiografia, que a autobiografia dela é deliciosa. Né? Além de ser muito bem escrita, é uma história bárbara, né? Uma história realmente que tem muita história para contar. E a gente tem todo o interesse de ler. Então, mas eu fui me apaixonando profundamente por ela, assim, a ponto de falar, nossa, eu realmente queria ser ela, sabe? Queria ter passado por tudo isso. Queria ser essa pessoa, ter essa criatividade, essa genialidade, ter essa inteligência, esse sarcasmo, esse humor, esse deboche. Enfim, tudo que a Rita E depois eu fiz um pouco ao contrário, comecei perguntando como chegou até você, mas aproveitando que você leu as autobiografias, eu queria que você contasse um pouco de como foi a infância dela, pelo contato que você teve. Quem foram os pais dela, se ela tinha essa ousadia desde criança, como chegou na música. Ela fala muito da infância dela, né? Ela começa... O livro, ela vai em ordem cronológica mesmo, ela começa pela infância, fala muito dos pais dela, né, do Charles, que era um dentista, descendente de estadunidenses, né, e que tinha um avô Cherokee, indígena e americano, e que ele era meio um cientista maluco, alquimista, ufologista, curtia discos voadores, né? E a mãe, a Romilda, que era conhecida como Cheza, Chezinha, ela era uma boneca, uma princesa católica. Ela sempre fala, minha mãe era mais católica que o Papa. Né, e ela tocava piano, então a coisa da música, acho que veio muito da mãe dela, tocava aquelas músicas italianas. Ela conta que a mãe botava o piano do lado de fora do casarão deles lá na Joaquim Távora, na Vila Mariana, e tocava. Aí fala das irmãs, ela era a caçula das duas irmãs, que a Mary Lee e a Vivi, a Virginia Lee. Então, tinha um mulherio na casa deles, né? Porque ainda tinha a Balu e a Caru, que eram, tipo, agregadas, que estavam ali. E ela vai contando toda a história da infância dela, e ela conta também de como ela começa na música, e que ela... começou a se apresentar tocando piano, e que ela teve acho que a Madalena Tagliaferro, que ela teve como... Me perdoa se eu estiver errando algum dado aqui, eu precisaria confirmar, mas assim, do que eu posso me recordar, que ela foi se apresentar e que ela... Agora eu não lembro se ela de fato fez xixi nas calças, ou se ela... ou se ela quase fez, mas que ela estava ali muito nervosa de subir ao palco e tal. E não cantou naquele dia, né? E não cantou, não conseguiu cantar. E aí falaram pra ela, olha, realmente você não tem jeito pra isso, não sei o quê. Mas, né, pra você ver como que às vezes... uma primeira impressão pode ser bem errada, né? Aí depois ela conta de como ela começou a fazer uma banda de meninas na escola, que era as Teenage Singers, aí que ela conhece os meninos do Wooden Faces, que aí já estavam os irmãos Batista. Isso. E que aí eles vão fazendo várias bandas que trocam de nomes, né? Tem os seis, e aí vão saindo as pessoas, entrando outras, e no fim eles se tornam os Bruxos, e que o Rony Von
acaba dando essa dica de batizar como Os Mutantes, e aí a carreira dela mesmo começa profissionalmente, muito novinha já, com Os Mutantes. Você se recorda de algum evento da infância, assim, que tenha caracterizado essa personalidade dela, rebelde, ousada, irreverente? Alguma história dessas, dela aprontando, de repente? Ah, sim, na escola. Bom, na escola ela tem algumas histórias que ela conta que ela fazia xixi no sapato das meninas, que ela diz que ela gente, imagina, ela fazia uma peste, imagina, porque ela tirava uns sapatinhos para fazer educação física, e aí elas deixavam os sapatinhos, aí das meninas que ela achava chata, ela ia lá e fazia xixi dentro dos sapatos, para que quando elas botassem os sapatos, elas... Imagina contar a história depois. Rita Lee já fez xixi no meu sapato. Já pisei no xixi da Rita Lee. Oh, que honra. Nunca mais usei esse sapato, tá aqui, ó. Vender no Mercado Livre. Ela pintava de vermelho as cadeiras dos CDFs para eles sentarem e saírem com a bunda vermelha. Ela tacou fogo na escola porque ela não foi escolhida para fazer a Julieta na peça, no Romeu e Julieta. Aí ela foi convidada a se retirar, foi expulsa da escola, né? Uhum. Enfim, 1 milhão de coisas que ela fazia, assim, que ela era realmente uma menina fora da curva, diferente. Eu vi que não só ela, mas uma das irmãs também era cúmplice nessa de aprontar. E teve uma vez que acho que ela fugiu pra uma festa, fugiu pra alguma festinha, encontrou com os amigos aí, ela passou mal. Uhum. E aí tava com pedra na vesícula e teve que chamar os pais, né? E ela não podia estar lá. Porque elas tinham que dormir cedo, eles tinham várias regras na casa, né? Sim, ela fugia, pulava pela janela, fugia. Aí foi uma apendicite que ela teve. Isso. E aí teve apendicite, aí teve que operar, teve que chamar o pai, não sei o quê. E aí o pai acabou dando um violão pra ela, porque ela tocava bateria nas Teenage Singers, né? Ah, é. Ela tocava bateria, aí o pai foi lá, deu um violão pra ela e falou assim, ó, bateria faz muito barulho. Pega um violão e vai aí. Mas olha como as coisas acontecem e se interligam, né? E ela já tinha esse estilo autêntico dela ou ela foi construindo ao longo do tempo, nesse momento? Olha, do meu ponto de vista, eu acho que ela sempre foi autêntica. Ela foi mudando a maneira da autenticidade dela, mas sempre foi muito autêntica, sempre foi muito debochada, sempre foi muito tropicalista, que é o que ela fala muito. Né? Sempre. Essa característica mutante dos mutantes da Tropicália, do tropicalismo, de juntar tudo ao mesmo tempo ali, naquele momento, ela levou muito isso para a vida dela. Embora tenha sido conhecida como a rainha do rock, a mãe do rock, como ela preferia ser chamada, ela também fez boleros, rock carnavais, fazia todo tipo de música. Ela transitava ela falava por todas as avenidas musicais, sabe? Não é porque ela precisava ficar fechada ao rock, porque ela ficou conhecida como roqueira. Não, ela sempre transitou muito. Então, eu acho que essa característica dela, assim, também vai modificando à medida que ela vai amadurecendo, envelhecendo e tal, mas sempre esteve desde criança. E nesse momento que surgiu Os Mutantes no Brasil, em que momento musical que estava o Brasil? Que tinha a coisa da MPB, de rixa com o rock, e aí eles começaram a se integrar, né? Teve o lance com Gilberto Gil. Como é que foi essa chegada dos Mutantes na música brasileira? Porque era como se fossem duas coisas separadas, né? Você tem os jovens ali usando instrumentos elétricos, né? Assim, guitarra elétrica, baixo elétrico, e a MPB tradicional, que usava os instrumentos acústicos, que gostava de um determinado tipo de ritmos e tal, mais tradicionais nesse sentido. E aí vem novos artistas mais jovens trazendo outras referências, referências, né, estrangeiras, trazendo rock, trazendo outros ritmos e outros instrumentos, E teve um momento em que isso se funde, e aí exatamente é o momento em que eu acho que surge a Tropicália. Então, um dos momentos assim iniciais da Tropicália é justamente essa apresentação do Gilberto Gil, né, no Festival da Record, quando ele convida os Mutantes para fazerem parte da apresentação dele, em que ele apresenta o Domingo no Parque, e aí ele junta o violão, a orquestra, com baixo elétrico, guitarra elétrica, os Mutantes no palco,
E aí, uma comoção na plateia, entre palmas e vaias, né? Por conta de toda aquela revolução, que aquilo não era comum de se ver, entendeu? Então, acho que aquilo marca também muito a Tropicália. Essa fusão aí da música tradicional popular brasileira com o que estava sendo vindo de fora, com essa coisa antropofágica mesmo, né? De trazer de tudo e misturar tudo e fazer uma coisa que possa dialogar com tudo. E existia uma certa forma de aversão por parte de alguns artistas da MPB com os artistas e as bandas de rock? Sim. Tinha, né? Teve a marcha contra a guitarra elétrica, até ficou conhecida, a gente até brinca com isso na peça, porque a Elis Regina estava nessa marcha, o Gilberto Gil estava nessa marcha. E depois, evidentemente, as coisas mudaram, porque, felizmente, as pessoas também vão aprendendo e também se desconstruindo. Mas acho que isso é muito comum, né? Sempre teve. Então, assim, quando o jazz chega nos Estados Unidos, porque isso aqui não é música, porque não sei o que e tal. E aí quando o samba chega, porque isso não é música. Então, assim, é sempre assim. Hoje tem outros preconceitos, gente criticando, de não sei o que. É sempre assim, sempre vai ter alguém polaridades, né? Sempre vai ter alguém que tá lá, né, um acadêmico, um gramático, um dicionarista dizendo, não, o jeito que você fala é errado, o certo é o jeito que eu falo. Só que aí quem muda é o povo, e aí chega uma hora que o que era errado vai ser dicionarizado, vai entrar na gramática. Tô falando disso porque assim, é assim em todas as áreas. Sim, né? é o contexto. O novo assusta e às vezes também... É estranho, você desvaloriza, você menospreza, para depois as coisas serem inseridas e serem compreendidas de uma outra forma, acredito eu. E dentro da própria banda do Mutantes, como que era a relação entre os membros? Eles tinham essas discussões dentro do grupo, essa rixa também? E como era a relação da Rita com os outros membros da banda? Olha, esse assunto é um assunto delicado. É delicado? Porque... tem a maneira como ela conta, tem a maneira como eles contam, porque a ruptura deles foi uma ruptura bastante traumática para ela, né? Porque para ela foi muito duro a expulsão. Ela tinha sido casada com o Arnaldo e, embora... às vezes ela brinca, a Rita... Eu pesquei entrevistas de todas as fases dela, então você vê diferenças na fala dela. Dependendo do momento ela fala de um jeito, dependendo do momento ela conta a história de um jeito, ela conta a história de outro, sabe? Então, acho que ela tem vários sentimentos sobre a mesma história, né? Eu ouvi uma entrevista dela nos anos 70, que é só de áudio, como é que chama? Um proto-podcast. Exato. Um proto-podcast maravilhoso, que ela dá uma entrevista de 1 hora contando a história da vida dela até ali os anos 70. Só que ela conta muito, fala de tudo que a gente tá falando aqui agora, ela conta. É ótima essa entrevista. Esqueci o nome do jornalista agora, perdão. Essas só em áudio são as melhores, só né? em áudio. É maravilhosa. E ela ali, ela conta que aí eles... meio que foi cada um para um lado, ela tava com interesse não sei o que, eles estavam com interesse, mas que foi tudo de boas, que foi tudo bem, e que não tinha nada. E depois, quando ela resolve assumir que ela sofreu sim, que ela foi expulsa sim, o discurso dela muda muito. Né? Então, assim, eu acredito que pelo que eu estudei, eu acredito que eles foram ali muito felizes, mas que eles também tinham várias questões ali de ordem pessoal, né? E também de muito jovens, às vezes, né, com um machismo, sim, com uma certa... uma pretensão, talvez, de querer fazer algo e achar que ela não era necessária, e ali eles se desentenderam. Mas a impressão que eu tenho é que nos primeiros anos ali eles se divertiram muito. Acho que e fizeram coisas maravilhosas. Fizeram história, né? Fizeram história. Mas qual foi o motivo em si da expulsão, o mais contado? O mais contado é que eles estavam...
querendo fazer, como fizeram de fato, levar os Mutantes para uma coisa de um rock mais progressivo, e que Rita não teria o estofo musical, não tocava nenhum instrumento assim de uma forma virtuosa, a ponto de poder fazer um rock progressivo, então que ela não seria mais necessária na banda, assim. Então, enfim, é complicado. Isso deve ter arrebentado com ela, né? Doeu muito, nossa, doeu muito. E a relação deles, né, tudo, porque de fato eles tiveram uma relação. Aí também eu fui lá estudar um pouco a história do Arnaldo para poder entender melhor. Então, também ouvi um pouco o lado dele ali no documentário Loki. O Arnaldo, ele tenta se matar no dia do aniversário da Rita e mesmo dia que eles casaram. Aniversário da Rita, dia 31 de dezembro. Eles casam no dia 31 de dezembro e no mesmo 31 de dezembro, uns anos depois, ele tenta se matar. Eu acho que a coisa ali não foi muito bem resolvida, são várias camadas, sabe? né? São vários lados, né? E depois desse momento que ela é expulsa, o que ela faz? Pra onde ela vai? Então, ela vai pra casa dos pais dela. A Mel é a enciclopédia de Rita Lee. Olha, você sabe tudo, você tá me perguntando, mas você sabe de tudo. Sabe mais que eu. Talvez ou não. Talvez eu saiba ou não. Não, que a enciclopédia da Rita mesmo é o Guilherme Samora, né? Que ele sabe tudo. Que ele produz a peça, não é? Não, ele é o roteirista da peça. O roteirista da peça. E ele é o editor do livro. E, enfim, braço direito da Rita, sabe tudo da vida dela. Mas foi passado pra você. Eu sei alguma coisa. Mas, bom, ela vai pra casa dos pais, volta pra casa dos pais, ali com o rabinho entre as pernas, não sei o quê. No momento em que ela fica meio, não sabe o que vai fazer da vida, se achando, né, com uma autoestima lá embaixo, se junta a Lúcia Turnbull. Elas têm essa primeira tentativa de fazer uma dupla meio folk, chamada Cilibrinas do Éden, que não dá certo, não rola, não funciona, mas que depois elas acabam também indo juntando uma banda Tutti Frutti e Mamãe Natureza, eu acho que foi uma música que dá essa virada, né? Nesse que teve Fruto Proibido também? Fruto Proibido é com Tutti Frutti, sim, exato. E aí começa a carreira dela solo, Rita Lee e Tutti Frutti. E aí ela é consagrada como roqueira, como artista brasileira, roqueira. Aí, isso na década de 70, e aí, enfim, ela vai presa também, em 76, grávida do Beto Lee, e nisso ela já tinha conhecido o Roberto, né? De Carvalho. Roberto de Carvalho, no meio do Tutti Frutti ali, ainda quando ela estava no Tutti Frutti, ela conhece o Roberto de Carvalho, e aí, aqui a história está aí para contar o que essa dupla aprontou e fez para gerações e gerações. Inclusive no musical tem bastante, né, a dupla ali, né? Sim, a história da dupla. Sim, a história da dupla muito importante, porque de fato foi muito importante para Rita, muito importante para o Roberto, e muito importante para todo mundo, né, para o Brasil inteiro. Então, sim, o Roberto tem uma importância enorme ali no musical. Faz parte também da história da Rita alguns episódios de vício, Sim. Saúde mental. Em que momento que começa a acontecer isso? Sim, que ela não esconde, né? Ela não esconde que teve dificuldades com drogas, com álcool, a posteriori, né? O álcool ali, mas que também chega devastador para ela. E que depois ela é diagnosticada com transtorno bipolar, enfim, e que ela teve Não sabia. e que ela teve várias internações. Isso ela já estava na carreira solo, então? Agora eu já não lembro, que foram várias, assim. Tá certo. Não, esses dias estava até... Eu vira e mexe, eu ainda vejo, né? Eu vejo coisas da Rita, porque às vezes aparece um vídeo que eu nunca vi, aí eu vou lá olhar, não sei o quê. Aí esses dias eu estava vendo ela no Saia Justa, em que ela conta que ela tinha sido internada. Ela fala, e isso que nos anos 2000 e pouco, né? Aí ela fala, eu tava muito estressada. Aí eu acho que naquela época ela ainda não falava direito, sabe? Eu acho que com a autobiografia que ela expõe mesmo, que ela conta abertamente. É impressionante como ela deixou tanto material, né, e tanto trabalho, como ela era produtiva, né? Muito produtiva, muito profícua, assim, uma coisa impressionante. Você comentou do nascimento do Beto, e você comentou anteriormente que ela tinha sido presa, grávida dele.
Aquela história que a gente escuta sempre da Elis a visitando na cadeia, é verdade? É, e como verdade. é que foi esse episódio? É verdade, a Elis, ela foi na cadeia, ela fez um estardalhaço lá, começou a falar, olha, se eu vou chamar a imprensa, vai ser isso, eu vou fazer um escândalo, tem que soltar, e bem ou mal, a exposição que a Elis causou nessa história ajudou muito a Rita poder sair da cadeia e ir para a prisão domiciliar, que ela ficou 1 ano na prisão domiciliar, né? Então, assim, ela ficou 1 mês presa, onde ela teve um sangramento enfim, quase sofreu um aborto, mas não, felizmente. E ela... Mas esse período marcou muito a Rita, assim. É um período em que a Rita ficou num estado de vulnerabilidade muito grande, assim. De medo, né? De impotência mesmo. E aí depois na prisão domiciliar, em que ela não podia fazer show. E aí o Roberto ficava viajando para poder, né, pagar conta, pagar dívida de advogado, de não sei o quê, porque estavam ali. Depois disso foi uma fase difícil. E depois vieram os frutos aí que eles foram colhendo ao longo dos anos. E depois ela teve mais 2 filhos, né? Eles tiveram mais 2 filhos. Sim, o João e o Antônio. Isso. Musicalmente, nesse período em que ela começa a lançar as próprias músicas e emplacar os hits, como que isso muda a música brasileira? Nossa, eu acho que muda muito. Acho que, assim, a Rita, ela também tem uma coisa que ela leva para além da música em si, né, que tem uma mistura muito interessante, e as letras da Rita também, elas são muito inovadoras, né, elas são muito ousadas. Você pensar que uma pessoa na década de 70 compõe Me Deixa de 4 no Ato, Me Enche de Amor, sabe, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanta gente se beijar, de tanto imaginar loucuras, sabe, numa época de ditadura, ela muito ousada, assim, uma mulher compondo, né, apaixonada, e eu acho que ela traz esse frescor, essa inovação, não, em tudo, musical, da letra. E fora que, musicalmente, as músicas eram de muita qualidade, né? Muito bem produzidas. E ela, a figura dela, né? No palco, aquela carisma dela, a irreverência, muito cativante. Cativava todo mundo. Tem um monte de pessoas que relatam que se tornaram fãs da Rita quando crianças. Tinha um septo de crianças fãs de Rita Lee. Atingia todas as idades, Todas né? as idades. Então, assim, é uma revolução, né? Total. E na peça, nos musicais, acredito que seja o primeiro, né? Ela fez questão, assim, ela pediu, acho que pro roteirista ou pro editor, que firmassem as transições de cabelo e de estilo dela. E que você tinha que trocar, né, as cores de acordo com as mudanças dela, porque ela começa sendo aquela menina loira, né, meiga, assim, visualmente, né? E depois ela troca pro vermelho, né? Uma coisa com um estilo mais parecido também com o dos Beatles. Em que momento que ela adota? Ela tira essa referência da onde? Eu acho que são uma mistura de referências que ela tem, né? Desde, ela fala das referências dela. Ela vai desde Carmen Miranda, que você pega de figurino dela, de shows, que tem uma pegada carnavalesca, super de fantasia, você vê, né? Tem fantasias, alguns figurinos dela. Acessórios super... Acessórios e tal. David Bowie, muito, né? Beatles, enfim, você vai pegando, e outras tantas referências que ela tem, que ela traz, que aí eu acho que ela leva, e ela mesma, né, a personalidade dela, o que ela curte. Mas é engraçado você comentar isso, porque no primeiro musical, eu não trocava de cabelo, porque eu comecei a peça com o meu cabelo mesmo. Eu pintei meu cabelo de ruivo, cortei. Eu lembro da divulgação. E aí eu fazia a peça inteira com ele naquele molde mais ou menos dos anos 80. E da imagem que a gente mais tem dela, né? Uma imagem daquele cabelo ruivo, com um tom mais natural, uma franjinha mais redondinha e tal. Ela teve vários estilos de ruivos e franjas,
e cores dentro desse ruivo, né? Você tem muitos. Tem um vermelho mais escuro, tem um vermelho mais aberto, assim, né? Sim, tem um vermelho fantasia, tem um mais alaranjado, tem vários. Não dá pra fazer todos, evidentemente. Só que aí nessa, a Rita, antes, como ela estava acompanhando todo o processo, ela comenta que gostaria que tivesse as perucas representando as fases e que eu trocasse de peruca em cena. E de fato, tem 2 momentos em que eu troco de peruca em cena. Eu entro com uma peruca de Rita mais ou menos anos 2000, uma peruca com vermelho fantasia, um vermelho bem aberto, bem antinatural. E aí em cena eu já troco por uma peruca castanha, representando a infância. Porque a Rita, na verdade, era castanha, cabelo castanho claro. Exato. E aí ela, no final da adolescência dela, antes dos Mutantes, ela pintava o cabelo de louro. Ficava aquele cabelo, né? Muita gente acha que ela era loura, mas na verdade não, ela tinha um cabelo castanho claro, aquele louro dos Mutantes era pintado. E aí então eu uso a peruca loura pra representar essa fase Mutantes. E aí eu troco também em cena do louro pro ruivo. E eu acho esse momento da peça um momento muito, muito, muito bonito, porque é quase uma coroação, assim. Porque eu tô falando e tô fazendo, não sei o que, nananã, daqui a pouco, toda mulher quer mudar de vida, começa pelos cabelos. Aí eu paro de falar, tiro uma peruca e só espero receber a peruca que vem. A Débora, que faz as nossas perucas lá, ela vem, ela me dá a peruca na mão, aí eu boto, por trás tem um pianinho ali fazendo um Strawberry Fields Forever. Então, eu acho lindo esse momento na peça, assim, é comigo, eu não sei se as pessoas veem esse momento assim, mas eu acho tão bonito, eu acho a coroação, sabe, que é quando ela, parece que quando ela encontra ela mesma, sabe, nesse momento. Mas, e como também se é o momento que ela entregou a Rita Lee pra você, né? Um pouco, assim, porque é engraçado que quando eu fiz lá a peça em 2014, o outro espetáculo, ela estava justamente no momento de transição, em que ela tinha começado a parar de pintar o cabelo. Se a gente assiste ao vídeo de quando ela foi me assistir, a gente vê que ela tá com o cabelo branco até aqui assim, e daqui loiro, pra cá né? ruivo. Meio ruivo e meio loiro de umas partes assim, né? Porque tava branco, porque ela tava deixando de pintar. E aí depois ela vem pra esse cabelo grisalho que marcou tanto a última imagem que a gente tem dela, né? O cabelo grisalho, ainda com o mesmo formatinho, aquela coisa, cabelinho e tal, mas o cabelo grisalho. E aí sim eu entro com a última peruca, que é a peruca grisalha, e que eu acho que é o momento que as pessoas mais se emocionam no espetáculo. Por que isso? Porque é a última imagem que a gente tem dela. Que lindo. Né? Então é super bonito. Então essa, entre aspas, exigência da Rita foi a melhor coisa que ela fez. Foi perfeita. E falando um pouco da vida pessoal da Rita, assim, como que era a relação dela com o Roberto, o modelo de relacionamento que eles tinham, e com os filhos? Como é que era a Rita Lee mãe? Nossa, outro capítulo. Acho difícil falar, porque tem... ela revela muito, né, no livro, assim, a relação com o Roberto, uma relação sempre muito... de muita paixão, né, de muito tesão um no outro, e admiração, parceiros... em cena, digo, né, nos palcos, e que ela gostava muito disso, de trabalhar em família, né, então quando o Beto entra na banda também, que ela viajava, né, com o marido, com o filho, pra ela tava bem, pra ela tava ótimo, sabe, mas é isso, não que eles não tivessem seus problemas, porque a gente olha e fala assim, todo mundo inveja a relação de Rita e Roberto, todo mundo gostaria de ser Rita e Roberto. Mas ela relata também, né, as crises que eles passaram, os momentos em que, né, o Roberto chegou uma hora que ele falou, cara, você quer enlouquecer, vai aí, eu não aguento mais, beijo, tchau. Acho que eles passaram uns 2 anos separados, mas depois voltaram, enfim. Eles moravam separados? Eles moraram separados durante muitos anos, voltaram o casamento em casas separadas durante muitos anos, até finalmente se mudarem para essa casa, onde eles moraram, onde o Roberto mora até hoje. Enfim, e essa relação dela também com os filhos, né, o Beto sendo também o parceiro dela de palco, mas também é isso, uma artista que viajava muito, que também tinha suas questões de ser internada, de não sei o que. Ela relata, assim, coisas pesadas
no livro, né? Mas, sim, ela... de momentos em que, sabe, o Beto ia lá socorrer ela, assim, de algum algum exagero ali dela. Mas, enfim, sempre também muito mãezona com os filhos e brincalhona. Ela tinha uma personagem que era a Gungun, que é uma personagem... Ela tinha umas personagens, né, assim. E a Gungun é uma criança. E ela é uma criança super rebelde, então quando os meninos estavam fazendo alguma coisa, a Gungun era pior que eles. Aí ela virava a Gungun e aí ela era pior que eles, então era um jeito dela educar os meninos. De parar a bagunça porque ela era mais. Ela era mais do que eles. Caramba, eu não sabia que ela tinha essas identidades assim. Sim, ela tem a Gungun, né, que é essa criança, ela até tem... Tem música, qual é a música que acho que é a Chuchuzinho, que ela começa como uma criança, assim, acho que é Chuchuzinho. E ela começa a falar assim, que é a criança, aí ela tem a Regina Célia, que é uma governanta meio assim, meio nazi, meio assim, sabe? Sabe que ela fala, meio prognata, que odeia cantorinha de rock, que cuida das crianças, as crianças. Você estudou essas vozes também? Eu estudei todas. Nossa. Saber. Aí tem o Aníbal, que é o cara, o machistão, mulherengo, pã, não sei o que, falou que as minas lá e tal, não sei o que, pã, que aí tem lá. Ela fazia essas personagens no TV Lisão. Enfim, gênia, né? Gênia. Só que ela na vida, ela virava isso na vida, assim, exatamente. Tava cuidando das crianças, ela virava Gungun e ia horas e ficava. Entendi. Tem um especial Saúde dirigido pelo Daniel Filho, que ela recebe Daniel Filho, assim, em casa, como a Gigi, que é a Regina Célia. E ela fica apresentando tudo como essa personagem. Nossa, cara, não sabia, né? Também. Maravilhosa. Olha, tô falando que ela é enciclopédia. Você fala que não, mas eu não fazia ideia. Eu nunca tinha ouvido nem falar das identidades que ela tinha. De verdade. Mas você vai reconhecer, porque tem horas que ela se você vir umas entrevistas, tem horas que ela mostra, assim. Entendi. A partir de certo momento, ela vai pra televisão também fazer o Saia Justa, que a gente tava comentando, né? Sim. A primeira formação do Saia Justa. Sim. Como que é a performance dela dentro do programa? Gente, é maravilhosa, né? Porque é muito autêntica. Ficava lá tricotando. Ela não tinha medo de nada, né? Nada. Às vezes ela não falava nada, ficava lá tricotando. E quem vai falar alguma coisa? Ninguém. Uma chupeta. E tipo... gente, maravilhosa, né? Muito maravilhosa, assim, muito autênticas, muito... Mas ela teve várias, assim, antes ela teve o TV Lisão, que era na MTV, aí depois ela teve o Madame Lee, que ela entrevistava, teve programa de rádio, enfim, sim, uma artista muito múltipla. Múltipla demais, caramba. E... falando um pouco dos musicais, assim, como é que chegou esse convite pra você? Como é que você sentiu esse impacto de primeira? Você pensou em, caramba, eu vou negar, não sei se tô pronto, ou vamos nessa, vou embarcar. Como é que foi? Então, em 2011, olha aí, o Márcio Macena tinha me assistido num espetáculo que eu fazia, dirigido pelo Paulo Faria, lá na Boca do Lixo, ali na região ali do centro, os Campos Elíseos, que eu fazia um espetáculo chamado Cine Camaleão, que eu fazia uma personagem chamada Wanda Scarlatti, e o Márcio, que estava com esse projeto na cabeça, me viu fazendo essa personagem e falou, cara, ela... Ele pensando quem vai fazer a Rita, quem vai fazer a Rita. Por conta dessa personagem, ele falou, ela tem a energia que eu precisaria pra Rita. Ele me chama para um almoço, me dá, porque tem quero conversar com você. Me dá o livro, Rita Lee mora ao lado. Eu falo, que interessante. Ele, então, eu quero fazer uma peça, vai ser um musical baseado nesse livro, e eu quero que você faça a Rita. Nossa. Eu olhei e falei assim, eu? Surtou? Tem certeza? Não, eu não. Sabe? Você chegou nessa conclusão da onde? Imagina ele, não sei o quê, porque você tem um perfil, assim, físico, e eu vi você no Cine Camaleão, você tem energia, você tem não sei o quê, Eu falei, nossa, mas não sou nem parecida, nem canto, amor, não sei o quê. No final da conversa, ele... Bom, era um projeto,
Ah, mas eu vou botar na... A gente sabe fazer teatro no Brasil é bem complicado. De uma ideia até ela, de fato, estrear, a chance disso não acontecer é enorme. Você já estava acostumada. Tô acostumadíssima. Então, assim, infelizmente. É. Ou então demora muito tempo, ou não, simplesmente não acontece. E eu falei, tudo bem, pode pôr meu nome, não sei o quê. E aí, engravidei da minha filha... E aí, mas ao mesmo tempo, naquela época, eu fiquei meio pensando, assim, será? Eu fiquei com isso na cabeça. E eu lembro que eu tava grávida da Clarice e eu pintei meu cabelo de ruiva, eu cortei franja. Eu tava com o cabelo meio Rita, assim, por conta do Cine Camaleão, que já tinha uma franja e um cabelo meio Rita Mutante, só que tava da cor natural, que é castanho, que é essa cor aqui. Sim, sei, essa sua fase. Aí depois eu pintei de ruiva, eu grávida. Ele, vamos aproveitar que você tá com esse cabelo ruivo, vamos fazer umas fotos pra gente colocar no book de captação? A gente fez várias fotos de várias fases da Rita. E essas fotos acabaram virando programa da primeira peça, não sei o que e tal. Só que a peça só foi estrear mesmo em 2014. E quando ele finalmente conseguiu um patrocínio para fazer a peça, e que ele falou, vai rolar, a gente começa a ensaiar, não sei o que. Mas eu quase dei para trás. Eu cheguei a ligar para ele, tinha começado a ensaiar em janeiro, e eu tava gravando uma novela no Rio de Janeiro. E eu cheguei a ligar pra ele em dezembro, um pouco antes do aniversário dele, que ele faz dia 25. Eu falei, não sei nem se foi no aniversário dele, acho que foi. Na notícia, eu falei, desculpa, eu não vou fazer. Aí ele, coitado, deve ter ficado desesperado. Aí ele falou assim, Mel, calma, respira, vamos deixar passar as festas. Vai dormir amanhã outro dia. Pensa, deixa eu pensar o Réveillon, a gente conversa. Se você não quiser fazer, óbvio, você não faz. Imagina o desespero, porque tava tudo certo. E eu falei, não vou fazer, desesperada. Que eu tô com a novela aqui, então não sei o que, não posso fazer, não sei o que. Aí depois, no final, acabei decidindo, tudo bem, eu vou continuar com a novela e vou pro ensaio. Não, a gente ensaia só enquanto você tiver... quando você não estiver gravando. Aí eu vou pro primeiro dia de ensaio, sento na mesa, sinto o peso da bucha e da responsabilidade. Eu falei, não tem condições. Eu vou ter que escolher. Um ensaio de musical é um pouco além, né? Super. E era sobre ela. E como é que eu vou ficar indo pro Rio de Janeiro, gravando novela e não ensaiando? Eu falei, vou ter que escolher. E aí eu fiz a escolha mais difícil da minha vida. Eu tive que chegar e pedir pra sair da novela pra fazer a Rita. Correndo todos os riscos. E aí, nesse momento, você pediu pra matarem sua personagem na novela? Eu pedi pra sair da novela. Mataram minha personagem, claro. Mataram. Mas foi... Foi duro, Foi né? bem duro, foi bem duro. Foi uma escolha que eu hoje olho e falo, nossa, eu fui corajosa mesmo, porque eu corri a risco de um monte de coisa, né, de ir à falência com multas contratuais e não sei o quê, de ser muito criticada, da peça ter sido um fracasso, de não sei o quê, sabe, podia ter dado tudo errado, mas felizmente hoje eu olho e falo, foi a mais difícil, mas foi a melhor escolha que eu fiz. Foi a mais certa e ele estava certo. Da pessoa pra interpretar. Ele estava completamente certo. Bom, agora já tô lá sendo Rita Lee. Como foi a preparação vocal? Foi um desafio? E a corporal pra viver Rita? Muito. A vocal é a mais difícil até hoje, assim, porque quando você me apresentou, eu falei, você falou cantora, eu falei, cantora. Eu fiz questão de colocar, porque você é. Pois é, então, eu não essa palavra pra mim, eu não, enfim, eu canto, é louco, né, e eu faço shows, e aí, o que é isso, se não ser uma cantora, realmente. Exato. Mas você faz uma dificuldade vocal, você tem todos os equipamentos, você estuda. Sim, mas eu tenho muita dificuldade porque eu canto mal, então assim, mas, enfim, eu tô melhorando aos poucos, porque não é um talento meu, fato, não é. Tenho outros talentos, não é que eu tô me diminuindo tanto assim, não, tá? Mas não é, cantar não é um talento meu. Mas toda pessoa que insiste muito, que estuda muito, vai inevitavelmente melhorar um pouco. Por conta da Rita, eu tive que insistir. Talvez se não fosse pela Rita, eu teria desistido. Dane-se, não preciso, não quero, não vou fazer, não sou boa nisso, dane-se. Mas por conta dela, eu sou obrigada a estar constantemente estudando. Felizmente, isso faz com que eu melhore um pouco. E hoje eu sou melhor do que eu era há 10 anos, mas ainda assim, não acho que não boa o suficiente. Eu não acho que eu enfim, não tão boa quanto a Rita, por exemplo. Mas, eu dou um pequeno downgrade na Rita nesse sentido, mas tudo bem. Eu acho que ela
ela me aceita. Sim, ela te aprovou. Ela me aceita, e você sim. está entregando. Enfim. Mas vocal é difícil não só porque cantar no musical não é apenas cantar. É cantar como ela, tentar aproximar minha voz, a voz dela, com os trejeitos dela, com a marcação da cena, com a peruca, com a parte toda, às vezes, de coreografia, de não sei o quê. Então, assim, no musical, é um canto bem... ele é difícil, assim. É uma técnica diferente, né? Quando eu faço show, por exemplo, já fico um pouco mais livre. Embora eu cante e faça os arranjos da Rita, não sei o que, eu já canto mais livremente, mais como encontrando o meu jeito de cantar um pouco, assim, sabe? Mas no musical, não. No musical eu tento aproximar minha voz falada e cantada da dela. Uhum. Tanto é que é diferente a voz que eu faço nos Mutantes da voz que eu faço, sei lá, quando eu canto Coisas da Vida, que a referência é uma referência de quando ela fez o acústico MTV, sabe? Então, que ela tá numa outra fase da vida, que a voz dela já tá mais grave. Exato. Então... que ela tem um outro jeito de cantar, uma outra maneira de falar mesmo, né? E acontece até com a gente também. Sim, total. Né? Qual foi o momento que você a encontra quando ela foi assistir? Eu vi que você a vê, mas teve um encontro de vocês duas? Depois, ela sobe ao palco, me entrega flores, a gente se abraça, e aí depois de uma festa no palco, fecham as cortinas e a gente fica ali atrás um tempo conversando. E o que ela disse? Ai, olha, você sabe que ela falou um monte de coisa, mas eu tava tão tomada que mas teve uma coisa que ela comentou que eu não esqueço. Ela falou assim, até a corcundinha você faz igual. Achei muito fofo, assim. Ela falou um monte de coisa, ela curtiu, adorou, achou divertido, achou pop, ela gostou. Ela falou, é legal porque é pop, é legal paca, porque não tem aquela coisa, sabe? Ela fala assim. Fala assim mesmo. Ela gostou pra caramba essa primeira vez, aí depois ela volta e vai com o Roberto de Carvalho, que na primeira ela vai sem. Uhum. E o que pra mim denota que de fato ela gostou, assim, é quando ela volta com o Roberto, quando ela fala, vem, pode vir, que é bom. Nossa, que honra isso, né, cara? Que honra. E como é que foi recebido pela crítica? Você tava com medo, você tava comentando. Como é que isso foi recebido pela mídia? A crítica se dividiu ali. Teve pessoas que fizeram uma crítica boa e pessoas que fizeram críticas ruins. Mas o público, que é o que importa, né? No final das contas, gostou muito e lotava o teatro. E no final, o que ficou depois disso tudo, o jornal que saiu uma crítica mais negativa embrulhou o peixe. E o que ficou é que a peça era boa, que o trabalho era bom. E as pessoas têm essa memória. Então, não foi uma unanimidade, como, inclusive, hoje é o Rita Lee uma autobiografia, diria que quase uma unanimidade. É impressionante o sucesso dessa peça. Eu só vi feedback positivo. Não, é impressionante. É o maior sucesso que eu já fiz na minha vida, assim. E é isso, desde ultra fãs da Rita até gente da classe, críticos e jurados. Parentes dela. É uma coisa impressionante. Pessoas, sei lá, que nem conhecem direito a história dela, ou que, sabe, gostam muito do espetáculo. O espetáculo é realmente um acerto enorme. Mas ali não, ali ele já dividiu um pouco mais. Mas é isso, o que fica é o que importa, né? A memória é o que importa, assim. E qual que foi o momento, além da parte vocal, mais desafiador para você, para interpretá-lo? Teve algum momento que você sentiu, assim, muita dificuldade, que você achou que você não tinha chegado ainda? Eu sinto isso até hoje. Eu sinto até hoje, menino. Tem horas que eu fico... não cheguei. Tô em cena e tô pensando isso. É uma loucura. E quando eu me vejo, a sorte é que teatro a gente não se vê, né? Teatro, seu espelho é o outro. Eu acho isso ótimo no teatro, porque ator é complicado, é vaidoso, não sou diferente dos outros atores. Autocrítico, não sou diferente. Mas a sorte é que no teatro, você não tem o espelho, você não fica se olhando, você não fica numa egotrip ali, se vendo. O seu espelho é o outro que está dizendo se está funcionando ou não. Então, por mais que eu tenha lá minhas críticas e meus problemas, não sei o quê, eu olho a plateia e eu vejo a plateia feliz.
eu vejo a plateia emocionada, eu ouço soluços de choro durante o espetáculo. Então, assim, ok, eu sou muito grata e aceito todos os elogios, mas sei que pode melhorar. Mas tá mais dentro da sua cabeça do que no externo, né? Acho que sim, acho que a visão do outro, porque quando eu vejo, quando eu acabo assistindo, assim, alguma coisa gravada, pessoas que gravam a peça, ou mesmo material de divulgação e tal, nossa, eu só me vejo ali, me vejo o tempo inteiro. Falo, gente... Assim, eu não assisti ainda presencialmente, vi vários vídeos e referências. Preciso ir, inclusive. Por favor. Porque está em cartaz, né, no Teatro Porto até dezembro, é isso? Até 8 de dezembro. Até dia 8 de dezembro, sexta, sábados e domingos. Não tem mais para comprar, é um sucesso mesmo, assim, as últimas vendas que abriram, o último lote de vendas, esgotou tudo em 6 horas. Então conseguirei de maneira ilegal. Você vai conseguir. A gente tem uma cota de convites. Tá. Aí pode deixar. Eu quero ir. Pode deixar que você vai. Mas tem também uma lista de espera. Isso é legal de divulgar, porque às vezes as pessoas falam, não consigo ir. Mas muita gente tem conseguido entrar na hora, chegando um pouco antes no teatro, chegando cedo. Você chega cedo, lá tem um cafezinho super gostoso, fica ali, leva um livrinho, leva um negócio, né? Leva um podcast pra ouvir, fica ali, espera um pouquinho, leva o Vênus pra você ouvir ali, fica ali tranquilinho. É super gostoso ali o teatro, é confortável, e aí... Um pouco antes da peça começar, eles abrem, porque tem uma cota de patrocinador, de apoiador, de convidados mesmo, que não vão. E aí, depois, eles, quando veem que não vai chegar, eles abrem e vendem na hora. Então, tem muita gente que tem conseguido entrar na hora. Assim. Ótimo. É no Teatro Porto, né? Isso, no Teatro Perfeito. Porto. E eu ia falar que eu assisti vídeos, vários, e eu vejo Rita Lee. Pois é, engraçado. Você continua se vendo, mas o público vê Rita Lee. A Rita viu Rita Lee. O Roberto de Carvalho se viu Rita Lee. Eu ouvi uma entrevista que ele fala assim, parece que colocaram como se fosse uma mini câmera, assim, como chama? O olho mágico? Um olho mágico. Um olho mágico e eu tô vendo a minha vida. Que viagem, né? Isso é muito legal. E eu vi que ele foi assistir esse, né? Foi. Ele foi assistir foi na estreia. Ficou super emocionado. Sim, né? sim, foi muito lindo. Foi com Fantástico, né? Ele foi nos ensaios, na sala de ensaio ainda, sem figurino, sem nada, sem banda, era a gente cantando, sem microfone, com um piano ali na hora, assim. E depois ele foi com o Fantástico, a gente levantava algumas cenas para gravar, mas ele não viu um corrido, e depois ele foi na estreia. Aí na estreia, né, para todo mundo, que aí foi a família inteira, foram os 3 filhos, foi ele, foi a neta. É muito emocionante, né? Muito emocionante. Fora que é muita responsabilidade, gente. Só com remédio mesmo. Só consigo fazer isso tomando remédio pra acalmar meu coração. Como a gente tá indo cronologicamente, a gente não pode deixar de falar do fato de quando Rita passa pra outro plano desse mundo, né? Como que foi pra você, pessoalmente, assim? Olha, foi muito duro aqui. Vou lembrar, vou chorar, desculpa. Mas é porque foi uma época muito dura pra mim ali. Que eu... desculpa. Imagina. Eu tinha tido muitas perdas recentemente. Meu pai tinha falecido do mesmo câncer. Eu tinha recém-separado, que pra mim foi muito difícil. E eu sabia que a Rita não tava bem, mas assim, sabe quando você não espera? Não tava esperando. Aquela coisa, ela não tá bem, ela não tá bem. Eu já sabia. A Silvia Viana já tinha conversado comigo, obrigada. Já tinha conversado comigo, eu já sabia que poderia acontecer a qualquer momento. Mas a gente... aquela coisa, você vai vivendo a vida como se não houvesse esse momento, né? E eu tava naquele dia, eu tinha uma gravação de uma série que eu tava fazendo, Luz, que é uma série infanto-juvenil da Netflix, que eu tinha uma gravação no interior, e no mesmo dia eu ia fazer uma peça, que eu tava em cartaz com o meu solo, que é o Madame Blavatsky, Amores Ocultos. E aí, cara, é muito louco, assim, vou contar rapidamente essa história, porque eu sempre conto no final da peça, porque Obrigada. Porque o Madame Blavatsky também foi uma personagem que veio pra mim, não fui eu que pedi, assim como a Rita Lee. A Cláudia Barral me entregou esse texto, a autora, e eu falei, não, vamos fazer, essa mulher é maravilhosa, vamos lá, vamos fazer, essa peça é muito boa, vamos fazer e tal. E eu montei essa peça nessas condições, né, assim, durante a pandemia eu fiz uma online, mas depois eu montei nessas condições, eu tinha me separado 15 dias antes da estreia da peça. Nossa. Então eu tava
não tava bem. Tá bom. E aí a peça estreia, não sei o quê. E Rita, eu sabia que lia Blavatsky, até quando eu fiz a peça online, a Rita assistiu a peça online, me mandou um áudio. Fofa. E que mundo é esse, né? Tipo assim, Falando, Rita... ela assistiu, falando, ela me mandou um áudio falando da peça que ela tinha adorado, que ela estava lendo Helena Blavatsky. Até nesse livro último dela, O Mito do Mito, ela conta. Embora seja uma ficção, a gente sabe que tem muito de autobiografia ali. Ela fala, eu estava num grupo de estudos sobre Helena Blavatsky, isso já na segunda página do livro. E aí, eu tava muito mal, fiquei muito mal, tive que gravar, e aí era assim, vamos gravar, vai, grava. Ação, corta, pum, chorava. A Giovanna McLean, que tava dirigindo, ela também tinha tido contato com a Rita, cara, ela me abraçava. E assim, puta, vambora, vamos pro teatro, que tem que ir pro teatro, tem que fazer a peça, produção minha, meu solo, vou faltar no meu solo? Não vou na minha produção? Não, é assim, artista é assim. A Rita mesmo falava, você tá de luto, tá com piriri, tá com não sei o quê, você abriu a cortina, você é a Miss Saúde e Simpatia, entendeu? É isso. Aí, então vamos lá. Vou eu fazer a peça, e aí... eu leio, né, muitas mensagens, não sei o quê, e daqui a pouco alguém escreve pra mim, nossa, que louco, né, e as duas faleceram no mesmo dia. A Rita e a Helena Blavatsky morreram no mesmo dia, dia 8 de maio, sim. Que loucura isso. E aí eu tava fazendo a Blavatsky num teatro onde eu já tinha apresentado a Rita Lee também, o antigo. E aí, bom, corta, esse dia foi extremamente difícil pra mim, muito difícil. Foi um dia assim, nossa, um dos piores da minha vida. Ao mesmo tempo, essa conexão louca de algo que eu não compreendo, o que eu tô fazendo no meio dessas duas mulheres, mas eu tô lá, e agradeço muito, porque elas me ensinam muito, e eu acho que tem alguma coisa aí que tá para além da minha compreensão. Como se elas andassem com você, né? Para além da minha compreensão, assim, né, essa compreensão palpável, tridimensional e tal. Vamos fazer Rita, e estava tudo muito etéreo ainda, sabe? Abstrato. Não sabemos. Daqui a pouco, cara, vai rolar sim a Rita. A gente começa a ensaiar em fevereiro, parará. Não saiu 1/4 do patrocínio, mas a gente vai fazer mesmo assim, vamos lá, não sei o quê. Vamos, tá bom. E aí a gente estreia essa peça. O Rita Lee é uma autobiografia, sucesso, não sei o quê. E eu volto com a Blavatsky. Porque eu peguei o PROAC no ano passado, eu fiz um festival, tô fazendo ainda, aí depois eu vou divulgar as coisas. Com certeza. Que vão ter 2 apresentações aqui em São Paulo. E aí teve um dia que eu tava voltando a fazer, eu tô passando texto em casa, porque é isso, é um solo, então eu passo texto em casa. Tô lá, varrendo a casa, cozinhando e passando texto, limpando a caixa de areia do gato e passando texto, sim, realmente. Não tem nada de muito... Glamuroso. Nada glamuroso, nada muito rituais, não. Tô passando texto, que é isso, né? O texto tem que ser que nem a bicicleta, tem que ser que nem uma música, que você não pensa na palavra. Você tá ali, ela sai. É orgânico, sai, né? Porque assim você tá segura. Qualquer coisa que aconteça... Você liga o automático e vai. Aí eu tô passando, você quer, tem uma hora do texto em que a Blavatsky, que é uma atriz que incorpora o espírito da Madame Blavatsky. Então tem uma hora que a Blavatsky sai, e aí eu falo como eu mesma. Eu faço eu mesma também, a personagem de mim mesma. E aí eu tô falando lá, e tem uma hora do texto que ela fala assim, posso inventar um final pra vocês, afinal de contas, o que é o teatro? Se não um arremedo. Uma forma de ressuscitar os mortos. Quando eu falei isso, eu juro que eu senti uma coisa no meu peito, assim, pum! Eu arrepiei inteira e comecei a chorar, sozinha, limpando a caixa de areia do gato. Nossa, eu tô assustada. Porque eu tô exatamente nesse momento ressuscitando as duas. As duas. Só a Rita Lee e só a Helena Blavatsky. Não é pouca coisa não, gente. Aí eu comecei a chorar, liguei pro Márcio, que também é diretor da Madame Blavatsky. Falei, cara, olha isso. Isso é texto da Cláudia Barral, que ela escreveu, sei lá quando. Caramba, velho. Muito louco, né? Isso é inexplicável, né? E a própria Cláudia, quando eu fui fazer, porque ela tinha apresentado pra uma outra atriz, não sei o quê, quando eu fui fazer a peça, e ela foi assistir a peça, ela virou pra mim e falou assim, Mel, preciso te contar uma coisa. Quando eu tava escrevendo esse texto, eu escrevi o texto, e eu ouvi a sua voz. É pra além do entendimento mesmo. É pra além, sabe, sei lá, tô lá. Enfim, tergiversei aqui pra caramba, mas é uma história
É uma história forte. Fortíssima. Você já tinha contado isso? Eu não tinha ouvido isso. Não, eu conto no final da peça, não com tantos detalhes, porque, né, acaba a peça, o povo quer também ir embora, fazer xixi e comer uma pizza. Mel metrô. Mas eu conto rapidamente, porque depois que a Rita morreu, toda vez que eu termino a Madame Blavatsky, eu dedico o espetáculo à Rita e conto brevemente essa história pra entender por que eu dedico. E você sente o arrepio quando você fala sobre ressuscitar os mortos? Não, é impressionante essa hora. Nossa, cara. Lidar com os vazios, ela fala que se não arremedo, ressuscitar os mortos, lidar com os vazios, com os mistérios da existência. Esse é texto da Cláudia Barra, e eu falo isso todo dia quando eu faço a Madame Blavatsky. Forte. Cara, Mel, muito obrigada por você ter participado. Agradeço, maravilhoso. Espero amei. que você tenha gostado. Amei. Minha última pergunta pra você é: como Rita e Mel se entrelaçam? Depois que você tá tão junta dela, né? Esses anos. Acho que a gente se entrelaça de muitas formas. Acho que a gente se entrelaçou de muitas formas. Tem coisas que são algumas coincidências, como a minha mãe atendia a Rita muito. A minha mãe é astróloga, né? E o Roberto também entende muito de astrologia. E os dois foram atendidos pela minha mãe algumas vezes, muito antes disso. Algumas coincidências também. Eu conheci o pai dos meus filhos da mesma forma como ela conheceu o Roberto, porque ela conhece o Roberto quando o Roberto tocava com o Ney Matogrosso, e eu conheci o pai dos meus filhos exatamente ele tocando com o Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso é cupido das duas. Mentira. Sim, embora a minha história não tenha um final feliz como o dela. Mas é muita coincidência. Mas é muita coincidência. E foi uma história de amor linda minha, enfim. Durou o tempo que durou. Mas e é isso, temos algumas coisas em comum e nossa vida acabou se entrelaçando de uma forma, acho que mais espiritual também, assim. Eu aderi ao veganismo por causa dela também. Estou vegana desde os ensaios, me tornei vegana desde os ensaios porque eu queria me aproximar daquilo que importava mais para ela no final da vida dela, principalmente. Sempre importou, mas no final da vida dela ela se dedicou à causa animal com mais afinco. E respeitando aquilo que importava pra ela, eu me tornei vegana. Então teve bastante mudança em você, né? Por conta dela. Também, sim. Caramba, Mel. Deixa tudo que você tem feito, todas as suas estreias, porque também tem séries, séries, né? Entrou no ar no Prime Video o Maníaco do Parque, que é um filme que eu faço parte do elenco. E na Max, a série Astronauta, que é a primeira série de animação adulta da Maurício de Souza Produções. Sério? Que é aquela personagem, o astronauta. Sei. Então, e é demais, assim, o visual da série. A série é incrível. E eu faço a voz original da Ritinha, que é a namorada do astronauta. Sei que é uma... Qual que é a Ritinha? A Ritinha é a namorada do astronauta. Tá. Né, que eles contam ali como se fossem os primórdios do astronauta, como que... Que lindo, cara. E uma série de 6 episódios muito bacana. Aí eu tenho, em novembro, a peça vai ficar até dezembro, né? Mas em novembro eu vou ter 2 apresentações da Madame Blavatsky aqui em São Paulo. Uma no dia 13 de novembro no Teatro Arthur Azevedo. E uma no dia 28 de novembro no Teatro Cacilda Becker. Arthur Azevedo é na Moca, Cacilda Becker é na Lapa. A entrada é gratuita, a entrada é franca. Os ingressos são distribuídos na bilheteria no dia do espetáculo. Então, estão todos convidados a assistirem esse espetáculo, que também é um espetáculo que eu tenho muito orgulho em fazer, um espetáculo que eu gosto muito. É muito bonito. E é isso, e daqui a 2 semanas eu começo a rodar um filme agora. Vou fazer um outro filme. Vou fazer um filme chamado... Tranquilo. Tá bastante. Começo a rodar um filme chamado Conspiração Condor, que é bem legal também, um filme dirigido pelo André Sturm, que é uma ficção com uma base histórica, assim, que é bem legal. Caramba. De uma teoria da conspiração. Que demais. E também tem Rita Lee, uma autobiografia musical, no Teatro Porto, aqui em São Paulo, até 8 de dezembro, mas vai rodar outros lugares, não vai? Ano que vem a gente vai viajar. Eu ainda não tenho esse cronograma, assim, pra divulgar, mas a gente deve ficar ainda o ano inteiro, ano que vem, entre temporadas e turnês o ano inteiro. Nossa, então muito a gente legal. vai chegar em várias cidades.
tem que ficar atento, a gente vai divulgar e tudo. Demais. Mel, a gente quer você também como convidada aqui do Vênus para falar sobre Mel Lisboa, tá? Sobre Honey Lisbon. Honey Lisbon. Eu amo, a pessoa se chama uma comida e uma cidade. Né? Amei. Ó, você que ficou até aqui, se inscreve no canal do Vênus, tá? Consuma também todos os nossos outros formatos, porque tem bastante coisa. Nos sigam também nas nossas redes sociais, @VênusPodcast, @Cris Paiva e @Yasi Yassine, tá bom? Até a próxima. Um beijo. Tchau.